Olá, sou Juliana Farias e seja muito bem-vinda, bem-vindo ao canal Transbordando. No vídeo de hoje nós veremos alguns pontos da família do zigue-zague, também conhecido como ponto chevron. E dentre esses pontos nós veremos o zigue-zague espelhado, que é esse, o zigue-zague duplo, que é esse outro, zigue-zague de enchimento. E além desses três pontos, no finalzinho do vídeo nós veremos o zigue-zague enroscado, que eu não bordei ainda aqui. Estou utilizando o tecido algodão cru, numeração 10, a agulha de mão número 8 e 2 fios da linha em meada. E logo no finalzinho dela, eu dei o nozinho para que fique bem preso lá do lado avesso. Inicialmente, vou falar sobre o zigue-zague duplo, que é este aqui. Ele é dessa forma e eu vou utilizar duas cores de linha. Para fazê-lo, eu começo primeiro fazendo uma fileira do zigue-zague, que é essa roxinha. E eu quero até mostrar para vocês que no início, logo no começo, a gente vai fazer um ponto reto bem miudinho, desse jeito, como se iniciasse pela metade, né? Como se tivesse cortado, desse jeito, ok? Então, vamos lá. Tanto faz você começar da linha de baixo como da linha de cima, não tem diferença alguma. Eu saio logo aqui no cantinho, puxo a linha, faço um primeiro ponto, só que ele vai ser pequeno, né, em relação aos outros. E antes de puxar toda a linha, você segura e saia novamente onde você tinha saído lá no início, com a agulha. Agora você pode puxar a linha e esse ponto vai ficar desse jeito. Você vai deixar a linha inclinada já dessa forma, para que você possa ver onde você quer entrar logo aqui nesse riscado de cima. E eu quero entrar logo aqui. E eu vou sempre apontar com a minha agulha para a esquerda. No momento que eu já entro no tecido, aí eu já vou sair com a agulha, apontando para a esquerda. Percebam que onde eu vou sair com a agulha é exatamente, ó, paralelo ao final desse pontinho reto aqui. Só para vocês terem um parâmetro. Vou puxar a agulha, deixo essa linha para cima, pode até segurar para ela não te atrapalhar visualmente. E você vai dar esse mesmo espaçamento, ó, que deu deste lado esquerdo, você vai dar também desse lado direito. Eu vou entrar praticamente aqui. Aproveito que eu tô com a agulha enfiada no tecido e já vou sair novamente aonde a agulha tinha entrado, ó. Nesse meio, apontando de novo para a esquerda, puxo a linha e agora nós temos esse ponto reto logo aqui. Ele tem o dobro do tamanho desse primeiro. Agora nós vamos trabalhar nesse riscado de baixo, fazendo esse mesmo ponto. Eu venho mais aqui para frente. E já vou aproveitar para sair com a agulha apontando para a esquerda, que é praticamente aqui. Observem que novamente eu saí na mesma altura do finalzinho desse ponto reto. Apontando para a esquerda sempre. Pronto. Agora eu deixo a linha para baixo, para ela não atrapalhar. E vou entrar nesse lado direito, apontando para a esquerda novamente, saio na metade, ó, desse espaço, exatamente onde eu tinha entrado com esse ponto que está inclinado. Pronto. E como o próprio nome diz, zigue-zague, eu vou ficar trabalhando no ponto nesse riscado de cima, depois nesse riscado de baixo, volto para o riscado de cima, para o de baixo e fico nessa alternância.
Primeira etapa do ponto zigue-zague duplo está feita, que é quando você faz esse zigue-zague tradicional, sair no tecido logo aqui no início, com uma outra cor de linha, que é para poder dar um contraste no vídeo. E eu vou começar fazendo exatamente como eu tinha feito logo aqui abaixo, que é fazendo um ponto reto, com a metade do tamanho dos outros que eu irei fazer. Saí no início, entrei exatamente no finalzinho desse ponto aqui do lado, e agora eu vou sair aonde a linha tinha saído também, ó. Logo aqui. Apontando sempre para a esquerda. Puxo, tô usando 2 fios da linha meada também. E agora, eu vou passar por baixo deste ponto, que tá inclinado. Pronto. E agora, vou puxar mais pra cá, só para ficar bem visível. Tem esse espaçamento, é aqui que nós vamos trabalhar o nosso ponto reto. Eu vou entrar na metade desse espaço com a agulha. Vou sair bem aqui do lado desse outro ponto reto, aproveitando todo esse espaço. Puxo a agulha. Deixo essa linha para baixo, para não atrapalhar o visual aqui. E vou entrar agora nesse outro espaço, logo no finalzinho desse ponto. E vou sair com a agulha novamente, bem aqui na metade. Ou seja, eu começo entrando na metade do espaço, saio do lado esquerdo, venho para o lado direito e retorno para o meio, para poder fazer esse ponto reto. E agora é só puxar a agulha. E aqui está. Como nessa primeira situação, a linha verde passou por baixo dessa linha roxa, agora a linha verde vai passar por cima dela, dessa forma, somente. Deixa eu tirar aqui do meio para vocês visualizarem bem. Vou repetir o mesmo processo. Venho com a agulha entrando na metade desse espaço, ó, logo no meio. Saio aqui do lado esquerdo, puxo a agulha, deixo essa linha para cima. E agora, eu venho do lado direito, voltando para o meio. E é só puxar a agulha. Pronto. Agora, essa linha verde, ela passou por baixo, por cima, agora vai passar de novo por baixo dessa linha roxa. E vai ficar nessa alternância. E agora eu vou continuar o mesmo manejo. Eu vou botar essa linha mais pra cá, né, pra tirar do meio. Venho no metade desse espaço, saio pro lado esquerdo. E entro desse outro lado, para poder fechar bem esses espaços que foram deixados pela linha verde. E é dessa forma. Agora, a linha verde vai passar por cima dessa outra inclinada. E eu vou manter essa alternância com a linha verde. Vim pra cá, depois venho pra cá e fico nesse movimento também de zigue-zague. Aí, uma perguntinha. Caso a sua linha ela termine aqui no meio do processo e você não terminou ainda, como é que você pode fazer para depois dar continuidade? Então, a gente vai fazer assim, ó. Digamos que a minha linha já está terminando, coisa que não é verdade, mas eu vou fazer uma demonstração, tá certo? Eu vou entrar com a agulha como se eu fosse fazer o próximo ponto, que é bem aqui no meio. Entro. Pronto. Só isso. Aí eu venho do lado avesso,
Vou passar por baixo do ponto mais próximo que tiver, que no caso pode ser esse aqui. Puxei a linha, formou-se esse elo, você vai passar por dentro dele com a agulha e vai puxar delicadamente para que o nó fique bem feito. Eu sempre gosto de vir de novo por baixo para poder fazer um outro nó por cima desse que acabou de ser feito. Pronto. Aí é só você cortar a linha, colocar mais linha na agulha, dar um nozinho na ponta para dar continuidade no ponto. Aí quando você for dar continuidade, você vai vir com a agulha exatamente aqui nesse espaço, ó. Logo aqui nesse cantinho do lado esquerdo. Você sai com a agulha aqui e já entra com ela nesse lado direito. Aí nisso você aproveita e já vai beliscar o tecido para poder sair novamente aqui no meio. Aí assim não vai ficar aparecendo que você deu uma pausa para trocar de linha, tá certo? E agora sempre observando isso. A linha verde, nesse último caso, passou por cima da roxa. Então, logo aqui ela vai ter que passar por baixo. Pode acontecer de você, em algum momento ou outro, esquecer de passar essa linha por baixo, por cima e repetir o processo. Aí você tem duas escolhas. Ou você desmancha o que foi feito anteriormente, ou então você deixa assim mesmo e tá tudo bem. E o zigue-zague duplo ficou desta maneira, com duas cores de linhas para dar contraste. E agora nós vamos para o zigue-zague espelhado, que eu fiz logo aqui no desenho da porta. O zigue-zague espelhado, como o nome diz, primeiro você vai fazer uma fileira de zigue-zague, que foi o que eu acabei de fazer, que eu já até tinha explicado no início do vídeo, como você faz esse zigue-zague tradicional, né, o simples. Você faz uma fileira, e eu vou até terminá-la logo aqui, fazendo metade de um ponto, um pontinho reto. Agora eu tô trabalhando com a linha em novelo, que é esta. A linha em novelo é formada por um fio só. E vou terminar esse pontinho reto para finalizar essa fileira aqui. Pronto. Para ser considerado zigue-zague espelhado, eu vou ter que fazer um zigue-zague abaixo desse. E para isso, como eu ainda tenho bastante linha na agulha, eu vou virar o pano para facilitar para mim e vou começar a fazer o zigue-zague nesse espaçamento, para então ele ficar espelhado, como desta forma. Zigue-zague espelhado é isso aqui, só que eu dupliquei para que tivesse esse preenchimento no desenho da porta. Então, logo aqui, eu já vou sair no cantinho, acima desse ponto reto, para fazer outro ponto reto, e assim poder iniciar o zigue-zague. Pronto, fiz o pontinho reto encostado nesse outro de baixo. E já venho agora logo aqui acima, para poder fazer os outros pontos retos, ó. E logo aqui abaixo, você vai vir logo na metade, acima desse ponto reto que tá feito, vai sair no finalzinho dele, ó, acima, puxa a agulha, deixa essa linha para baixo, e agora você vai vir desse outro lado, procurando fazer esse ponto reto de cima do tamanho daqui de baixo, ó, bem encostadinho de onde eu estou. E vai voltar novamente aqui na metade desse espaço, com a agulha, e puxa. Pronto. Ó, ficou exatamente do mesmo tamanho. E é para você realmente fazer isso, tá? Deixar essa linha mais para cá.
E eu vou vir de novo mais aqui pra cima. Vou sair bem aqui do lado esquerdo, puxo, deixo essa linha pra cima, venho agora desse outro lado e vou fazer toda aquela situação que eu já tinha explicado anteriormente. Puxo a linha e vou repetir o processo logo aqui abaixo. Então, você fazendo 2 fileiras do ponto zigue-zague, você vai ter o zigue-zague espelhado, desta forma. Se você quiser fazer da mesma cor, você pode fazer. Quiser fazer cor diferente, pode fazer também. Quiser fazer com uma linha matizada, mesclada, fique à vontade. Você pode experimentar bem muito com o seu bordado. Interessante que você faça isso mesmo. Experimente bastante. Puxo a linha. Pronto, gente. E eu vou fazendo isso até chegar logo aqui no final do ponto zigue-zague espelhado. E eu fiz essas 5 fileiras dele justamente porque eu queria dar mais ou menos uma ideia de grade para essa entrada. Eu acho que ficou mais ou menos, né? Eu acho que deu essa impressão. Agora, nós vamos ver o zigue-zague de enchimento, que eu utilizei nesse vaso, só que eu vou mostrá-lo aqui nessa parte, que vai ficar mais compreensível, porque eu vou usar diferentes tons de roxo aqui para preencher. Eu já fiz essa primeira fileira, que é o zigue-zague tradicional, que foi o que eu expliquei logo aqui no início, para o vídeo não ficar ainda mais longo. E agora eu estou utilizando outro tom de cor, que é para poder fazer a continuação do ponto. Vou fazer a segunda fileira, e para isso eu vou começar fazendo igual eu fiz aqui. Fazendo esse meio ponto, esse pontinho reto. Pronto. Deixa essa linha para cá para não dificultar a visualização. E agora eu venho nesse espaço, logo no meio dele, ó. No olhômetro, a gente vai usar muito olhômetro, né, para poder dar os espaçamentos. Eu entrei no meio e já vou sair logo aqui do lado esquerdo, do lado desse outro ponto. Deixa essa linha para cima. E agora, entra no finalzinho desse outro ponto e volta na metade, onde você tinha entrado inicialmente. Puxou, puxa bem para deixar firme no tecido. Agora, venha para baixo. Você vai vir, ó, como se fosse uma linha reta. A partir desse meio, ó, você entra aqui também, para dar a continuidade do ponto de cima. E você venha saindo do lado esquerdo, dá esse belisco no tecido, puxa, deixa a linha para baixo e vem agora desse outro lado direito e saindo no centro do ponto. Eu nada mais estou fazendo do que a repetição desse daqui de cima, só que agora eu estou preenchendo os espaços, né? Sempre que você tiver com a linha saindo para cima, né? Você deixa ela para cima, porque se você deixar para baixo, olha o que vai acontecer. Quando você for puxar a sua agulha, aí, ó, a linha vai sair por cima do ponto reto. Aí, quando você for continuar, olha como é que vai ficar. A linha vai ficar por cima do ponto reto e não é essa a intenção. A intenção é que fique o ponto reto por cima dessas 2 linhas inclinadas, tá certo? Deixa eu passar aqui por baixo para poder dar o mesmo movimento. Pronto. Então, sempre que você tiver pronto, agora eu vou aqui para baixo. Então, a linha vai ter que ficar para baixo. Desse jeito, ó. Porque se eu colocar para cima, aí vai dar aquela mesma situação. Então, quando estiver trabalhando nesse riscado de baixo, deixa a linha para baixo.
quando estiver trabalhando nesse riscado da caneta de cima, deixa a linha para cima. São situações que a gente vai percebendo no decorrer da prática mesmo do bordado. Segunda fileira do zigue-zague de enchimento já está feita. Agora eu peguei esse outro tom, um lilás, que é para poder a gente ter um degradê e perceber melhor as diferentes fileiras. E eu começo novamente aqui de baixo fazendo esse pontinho reto para dar a mesma continuidade do que eu tinha feito logo aqui acima, para preencher esses espaços entre o zigue-zague, né? E vindo para esse outro espaço aqui para fechar esses buracos. Fazendo o mesmo movimento, que aí dá certo. Então, acabei fazendo mais 2 fileiras do ponto zigue-zague para trabalhar em enchimento, porque eu gostei demais desse resultado de trabalhar com os diferentes tons, né, de uma cor. Gostei bastante do resultado. Esse ponto zigue-zague de enchimento eu utilizei logo aqui, gente, ó, nesse vaso. Só que percebam que as laterais dele são circulares, né? Então dá uma pequena diferenciada quando você vai fazer o ponto de zigue-zague enchimento aqui dentro. Olha só, quando eu iniciei, como começa mais estreitinho, eu comecei fazendo logo o pontinho reto, pequeno, aqui de cima, né? Para poder trabalhar o zigue-zague. Ficou um espacinho justamente para eu poder trabalhar depois o próximo ponto reto da outra fileira, e assim por diante. Aí chegou nessa parte em que o vaso começou de novo a diminuir, a afunilar. Então, não tem muito segredo. Quando você for fazer, você vem aqui no cantinho, vou entrar logo aqui com a agulha e já saio novamente aonde ela tinha saído, para fazer o ponto reto do início. Pronto, puxei. E logo aqui eu venho numa linha imaginária, enfiando a agulha, porque eu quero trabalhar todos os triângulos, né, desse zigue-zague, um abaixo do outro, para ter um padrão. Deixo essa linha para baixo e vou fazendo todo aquele processo que vocês já estão cansados de saber. Pronto, e vou aproveitando para fechar esses espaços aqui desse zigue-zague de cima. Pronto, isso aqui é o que eu já tinha explicado antes. Eu não trabalhei esse ponto zigue-zague de enchimento nessa parte e nem vou trabalhar nessa outra, porque eu queria centralizar bem esse ponto no meio desse vaso. Aí a pergunta, Juliana, mas como é que então vai ficar o restante desse vaso? As bordas dele? Pois é, eu vou utilizar o ponto haste, que é esse aqui, ó, que eu usei nesse tronco da árvore, e também utilizei bem aqui, no contorno dessa porta e nessa janela, ponto haste. Eu vou utilizá-lo para fazer todo esse contorninho aqui, ó, certo? Aí vai ficar esse espaçamento e esse outro. Esse ponto haste e esse ponto aqui dessas folhinhas, tem um tutorial deles que eu já gravei em outro momento. E eu vou deixar logo aqui abaixo na descrição o link desses tutoriais para que vocês depois
possam assistir, caso ainda não saibam, e também bordar aí no trabalho de vocês. E além disso, vou deixar na descrição o link desse desenho, dessa porta, né, dessa entrada, logo aqui abaixo na descrição, gratuitamente, para vocês fazerem download e poderem bordar aí na casa de vocês. E o ponto de zigue-zague de enchimento foi feito, essas 4 fileiras, e depois eu fiz o contorno com ponto haste. Então, agora para finalizar mesmo esse vídeo, esse tutorial que já está gigante, eu vou mostrar só mais um ponto que você pode fazer da família do zigue-zague ou chevron. Deixei já pronto essa fileira do ponto zigue-zague, o que vocês já sabem fazer bem direitinho, né? E esse é o ponto zigue-zague roscado. É o seguinte, eu venho logo aqui nesse meio, como se estivesse partindo ao meio, com uma outra cor de linha. E eu vou fazer esse movimento. Eu venho com esse lado da agulha, eu vou passar por baixo e por cima, por baixo e por cima desses pontos que estão inclinados. Passei por baixo desse, então agora eu vou passar por cima desse outro, por baixo, por cima deste outro, por baixo e por cima desse último. Esse é o ponto zigue-zague roscado, quando você faz apenas uma fileira de ponto zigue-zague e você vem com uma outra linha reta meio no meio do ponto. E você pode ter esse efeito. Inclusive, eu acho que eu vou utilizar esse ponto roscado para dar continuidade aqui nesse vaso, ó, para dar mais uma cozinha para ele nessas fileiras. E olha só como ficou o resultado do roscado aí no ponto de zigue-zague de enchimento. Eu gostei, eu achei que ficou mais interessante do que só aquele jeito que estava. Então hoje, nesse longo tutorial, nós vimos 4 pontos da família do zigue-zague ou chevron, né? Que é o ponto zigue-zague espelhado, que é uma fileirinha dessa, em que a gente faz a repetição do ponto zigue-zague. Nós vimos também esse zigue-zague roscado. Ou seja, se você souber fazer o zigue-zague tradicional, simples, você pode fazer o restante da família todinho, né? Esse zigue-zague de enchimento, que você pode fazer quantas fileiras quiser, de quantas cores desejar. Gostei muito desse resultado. Zigue-zague duplo também, né? Quando você faz 2 zigue-zagues, um por cima do outro. Sendo que se você quiser trabalhar o roscado aqui nesse zigue-zague duplo, também dá para trabalhar. Aqui eu passei só uma linha reta mesmo, só para fazer um chão. Mas vocês podem fazer o ponto haste, o ponto atrás. Deixem aí nos comentários qual desses zigue-zagues vocês mais acharem interessantes. Deixem outras ideias de outras formas de utilizá-los, tá? Que aí a gente vai... Eu vou dando uma olhada daqui e vou vendo o que a gente pode fazer. Um ótimo final de semana, um grande abraço para vocês, se cuidem, se hidratem, sentem com a coluna bem retinha quando forem bordar. Até a próxima, pessoal. Tchau!